Ok, galera, tudo bom? Tudo pronto? Professor Albano, professor de Química, e hoje para conversar com vocês sobre estudo das soluções. Já abri aqui no canal para mostrar. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as aulas assim que forem postadas. Tranquilo? Então roda a vinheta e vamos para a aula. Aqui o slide estudo das soluções. Só a introdução de estudo das soluções. Vejamos aqui. Bom, você deve se lembrar que lá no Fundamental você estudou sobre misturas. E também no primeiro ano, algumas escolas, alguns livros falam de misturas. Vamos lembrar o que são misturas. Mistura é quando eu pego dois componentes puros diferentes e coloco para reagir entre si. Misturo eles, como o próprio nome diz. Eu misturo dois compostos diferentes, tá bom? E a mistura pode ser classificada de duas maneiras. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura que eu vejo, depois de misturar os componentes, dois ou mais componentes, eu vejo somente um corpo. Eu só vejo uma coisa, eu não consigo ver as diferenças. Por exemplo, bem simples, se eu misturar água com um pouquinho de sal, eu não vou conseguir visualizar quem é só água e quem é só sal. Eu só vou ver ali uma água salgada, um corpo só, como se tivesse uma coisa só, certo? Mas é uma mistura. Então, se eu vejo um corpo só, homogênea. Mistura heterogênea é quando eu vejo dois ou mais corpos diferentes, dois ou mais espécies, componentes diferentes, né? Por exemplo, posso dar exemplo aqui, é muito usado, água e óleo, não se misturam. Então eu consigo ver quem é óleo e eu consigo ver quem é água dentro daquele recipiente. Então, heterogênea. A mistura heterogênea, deixa eu pegar a caneta aqui, mistura heterogênea não vai importar para a gente. Vou cortar aqui. Nós vamos usar a homogênea. Mistura homogênea. Mistura homogênea a gente vai chamar de solução. Tá? Então agora, quando alguém lhe perguntar, se o professor lhe perguntar, defina o que é solução, você pode só dizer, é uma mistura homogênea. Tranquilo? Então, solução, eu só vejo uma coisa, mas é mistura. Tem mais de um componente ali naquele recipiente. E a solução é formada por duas partes, o soluto e o solvente. Guarda isso no coração. Soluto e solvente. Vamos falar aqui da solução e desses dois componentes. Lembrando novamente que quem é solução? Solução é a soma do soluto e o solvente. É a junção desses dois componentes aqui. Ok? Vamos reconhecer cada parte. O que é soluto? Quem é o soluto? Soluto é o que estiver em menor quantidade. É a parte que é dissolvida, a parte que vai ser desmanchada na solução. Quem é o solvente? O solvente é o que está em maior quantidade. Vai ser a parte que vai desmanchar o soluto. Tranquilo? Vale ressaltar, galera, que existe solução nos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tá bom? Aliança de ouro, solução sólida, são mistura de componentes sólidos. Mistura líquida é só o que tem café, suco, refrigerante, soluções líquidas. E soluções gasosas, o ar está diante de você, que você não consegue enxergar a diferença, mas tem nitrogênio, gás carbônico, oxigênio e vários outros em pequenas partes, e você não consegue diferenciar eles. Então também solução. Só que aqui a gente vai falar de soluções líquidas, tá bom? E no caso da solução líquida, o solvente, olha como é fácil, o solvente vai ser a água. A água é tida como solvente universal. Nas soluções líquidas, o solvente sempre será água. Coloquei a imagem aqui, ó. Um pouquinho de sal é o soluto, vai ser colocado na água, que é o solvente. O sal se desmancha na água, se dissolve na água. Então a água solvente e o sal soluto. Depois que se misturou os dois, se dissolveram, né, na verdade, eu chamo de solução. Ainda solução. Preciso que vocês conheçam os índices. Quando eu precisar, eu não vou colocar nos meus cálculos, nas minhas informações, direto o nome soluto ou solvente. Eu vou dar a dica com o índice que vai estar embaixo da minha unidade ou grandeza que eu usar.
Se eu usar o índice 1 depois da minha unidade, eu estou falando de soluto. Se eu usar o índice 2, eu vou estar falando de solvente. Como assim, querido professor? Exemplo. Vou falar de massa, uma grandeza, a grandeza massa, que é representado por M minúsculo. Se eu estiver falando da massa do soluto, vai aparecer M1. Massa do solvente, M2. E se tiver só o M, vai ser a massa da solução. Lembrando, novamente, mais uma vez, de novo, que a massa da solução é os dois juntos, tá bom? Então, aqui dentro tem o M1 e o M2, certo? Vamos ver outras unidades. Olha só, trouxe aqui X, que é fração molar. Se é X1, fração molar do soluto. Se é X2, fração molar do solvente. Tranquilo? N a gente sabe que é número de mols, já usamos, né? Em cálculos estequiométricos, em gases. N1, número de mols de quem? Soluto. N2, solvente. Se eu tiver só o N, é porque é o número de mol dos dois juntos, número de mol da solução. Muito tranquilo. Vamos para o primeiro cálculo, a parte mais divertida. Vamos calcular a concentração comum. É um cálculo bastante usado e bastante simples. Também pode aparecer com o nome concentração em gramas por litro, porque as unidades usadas em concentração comum são essas. Vamos ver a definição. A concentração de uma solução é a relação existente entre a quantidade do soluto, quantidade em massa, né, do soluto, em relação à quantidade da solução. Nesse caso aqui vai ser em volume. Então eu vou dividir a massa pelo volume da solução, a massa do soluto e o volume dos dois, soluto e solvente, né, que é a solução, tá? E eu vou usar a seguinte fórmula, olha só, C é igual a M1 sobre V. O que significa cada parte? Vou baixar um pouquinho. C, lembrando que isso aqui são símbolos, tá? Você não pode colocar C minúsculo para representar aqui essa concentração comum. O símbolo de concentração comum é C maiúsculo. Concentração comum ou concentração em gramas por litro. A massa do soluto em gramas, tá bom, galera? Massa do soluto vai ser em gramas. E aqui o volume, como não tem índice, da solução, que vai ser usado litros. Por isso que a unidade de concentração é gramas por litro, porque eu estou dizendo que eu dividi gramas em litros. Olha como é simples. Veja como é mais simples ainda. Vamos pegar aqui 20 gramas de sal, sal de cozinha, tá? O NaCl, cloreto de sódio. 20 gramas de sal. Isso aqui já é a massa. E como é a massa do sal, é a massa do soluto. 20 gramas. Eu vou dissolver isso aqui em 1 litro de água. Isso aqui é o volume de quem? Do solvente. Vou considerar aqui, galera, presta atenção que aqui é soluto e aqui é solvente. Eu vou considerar que adicionando 20 gramas de sal em 1 litro de água não vai mudar o volume. Tá? Então a solução final vai ficar em 1 litro, tá ok? Então, a concentração é 20 gramas de sal em 1 litro de solução, tá bom? Lembrando que aqui é solvente, água é solvente, mas eu estou considerando que não mudou o volume. Coloquei 20 gramas, continua em 1 litro. Então a concentração é 20 gramas em 1 litro. Ou seja, concentração comum igual a 20 gramas por litro. Tá? Sempre eu vou considerar aqui 1 litro. Eu coloco a massa em 1 litro. Como aqui só era 1 litro mesmo, deu 20 gramas. Vamos usar valores diferentes, pegar uma questãozinha aqui, ó. Se dissolvermos 20 gramas de sal, 20 gramas de novo, sal de cozinha NaCl em 500 ml de solução aquosa, já deu aqui o volume da solução, ainda bem. Qual a concentração do sal nesta solução? Bom, beleza, deixa eu anotar aqui os dados que eu tenho. Concentração no C, o que ele está pedindo. A massa do soluto é 20 gramas, o sal é o soluto. E o volume da solução aqui, 500 ml. Aqui ele deixou bem claro que era solução, tá? Tem que me dizer isso, eu não posso adivinhar. 500 ml. Vamos para o cálculo. Lembrando aqui a fórmula, ó. Massa do soluto dividido pelo volume da solução, as unidades que eu preciso usar. Concentração é igual a massa do soluto.
A massa do soluto tem que ser em gramas. Como aqui já está em gramas, eu não terei problemas. 20 gramas. Dividido pelo volume da solução, que vai ser em litros. Só que eu tenho o volume da solução aqui em ml. Eu converto ml para litro. Ela sabe que 500 ml é meio litro, a metade de 1 litro. Então, 0,5 litros. 20 gramas, que é a massa do soluto, dividido por 0,5 litros, que é o volume da solução. Isso vai me dar 40 gramas por litro. Tá? Então, essa vai ser a concentração de sal nessa solução. 40 gramas por litro. Tranquilo? É isso aí, galera. Se você gostou, dá o like, não esquece de dar o like, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe isso com seus colegas. Valeu, abraço e até a próxima. Paz e bem.